Olá, pessoal! Aqui quem fala é o Sérgio Santos e estamos aqui mais uma vez para o nosso quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade. Nós hoje vamos conversar um pouquinho sobre o egoísmo e o objetivo do nosso quadro é trazer sempre os ensinamentos de Jesus, conectando com estudos científicos e pesquisas que estão hoje em voga no nosso mundo moderno, tá bom? Então, para nós darmos início, vamos fazer a nossa prece de abertura. Deus, Pai de amor e bondade, gratidão pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos para aprender, estudar e crescer junto a Ti e os ensinamentos do Mestre Jesus. Pedimos muita luz e paz para este nosso mundo, para os nossos corações, para que essa vibração elevada se reflita onde formos. Que assim seja. Muito bem, e para iniciarmos a nossa discussão, vamos ler hoje o Evangelho de Lucas, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é o seguinte: Lucas, capítulo 12, versículo 20. Mas disse-lhe Deus, insensato, nesta noite requisitam a tua alma de ti, e o que preparastes para quem será? Caso grave. Dentre os nossos companheiros de experiência humana, aquele que apenas enxerga as suas necessidades sem consideração para com as necessidades dos vizinhos, que jamais se afastou da casa farta, nem mesmo por momentos para levar um pão à choupana que a penúria vigia, que nunca se lembrou de oferecer migalha dos recursos que lhe são próprios nas obras de solidariedade, que vê exclusivamente as exigências dos próprios filhos, laureando-os de abastança e carinho, sem tentar nem mesmo de leve minorar o suplício das crianças abandonadas, que se iluminou com o facho da ciência e se trancafiou em bibliotecas valiosas, sem estender a mais ligeira réstia de luz aos ignorantes, que se enriqueceu de tributos afetivos no lar tranquilo, sem acender em tempo algum o menor raio de esperança ou de alegria para a viuvez em desamparo, que unicamente sabe desfrutar vantagens pessoais, sem alongar braço amigo na direção dos que anseiam por singela oportunidade das muitas oportunidades de elevação e progresso que lhe favorecem a vida, e que vai, existência afora, no carro da saúde física, cerrando os ouvidos para não escutar o choro e a súplica dos doentes que lhe rogam proteção e consolo. É de todos os irmãos prejudicados pelo egoísmo, um caso dos mais graves e dos que mais carecem de piedade, com direito a ser internado com urgência em nosso pronto socorro de oração. Que assim seja. Ah, que mensagem profunda, né? No mundo onde a gente ainda vive em guerra com o nosso próximo e muitas vezes conosco mesmo. Essa mensagem de Emmanuel vem falar nitidamente do egoísmo que ainda faz parte tão comumente da convivência humana neste nosso atual nível de evolução. Este egoísmo que muitas pessoas acabam por reconhecer tarde demais. Nesse trecho do Evangelho de Lucas, Jesus fala insensato. Deus pode te pedir a sua alma hoje. E aí, o que você preparou para a sua vida futura? O que você fez? Qual é o crescimento que você tirou do empréstimo que Deus te deu dessa vida no corpo físico temporariamente para a sua evolução? Fizestes bom proveito? E aí Emmanuel vem rematando de uma forma brilhante, nos dizendo que o proveito vem quando a gente olha para o outro, para além da gente. Claro que a gente tem que se preocupar com a nossa vida íntima e crescimento pessoal, material também, mas o desafio não é exatamente falar, eu vou abdicar da minha vida e dos bens e confortos para estar neste mundo. Não, é saber olhar minimamente
também a situação do próximo. Como Emmanuel cita, olhar por uma mulher que está passando, uma família por dificuldades, que não tem os recursos que você tem, por menores que sejam. Olhar por um filho que perdeu a família, os pais, e está aflito. Distribuir o seu conhecimento com os que te cercam. Se você tem um pouquinho a mais de recursos, poder amparar aqueles que têm muito menos que você e passam necessidade. Se você não tem recurso material, que seja seu tempo e ouvido para ajudar aquele que necessita, ou fazer uma visita em um hospital, em um asilo. Olhar para o próximo. Isso é preparar a nossa alma para não sermos insensatos, como Jesus pergunta e nos afirma, dizendo que aqueles que são insensatos e gastaram a vida inteira somente olhando para si, com tanto egoísmo, vão acabar perdendo a oportunidade de evolução. E Emmanuel encerra dizendo: estes são os mais necessitados de nossas orações. Vamos interná-los em orações para que eles despertem para a realidade enquanto é tempo. Né? Que nós possamos então refletir sobre isso, fazer um pouquinho mais, olhar um pouquinho além para o nosso irmão que está ao nosso lado. E é nosso irmão dentro de casa e também o nosso irmão que está lá do outro lado do mundo, com uma prece, uma oração, da melhor forma que for possível ajudar, que façamos a nossa parte. E para continuar essa reflexão belíssima, hoje nós vamos ler o nosso livro amado, Jesus no Lar, ditado por Neio Lúcio e psicografado por Chico Xavier. O tópico de hoje é o 46, a árvore preciosa. Salientando o Senhor que a construção do reino divino seria obra de união fraternal entre todos os homens de boa vontade, o velho Zebedeu, que amava profundamente os apólogos do Cristo, pediu-lhe alguma narrativa simbólica por meio da qual a compreensão se fizesse mais clara entre todos. Jesus, benévolo como sempre, sorriu e contou. Viviam os homens em permanentes conflitos, acompanhados de miséria, perturbação e sofrimento, quando o Pai, compadecido, lhes enviou um mensageiro portador de sublimes sementes da árvore da felicidade e da paz. Desceu o anjo com o régio presente e, congregando os homens para a entrega festiva, explicou-lhes que o vegetal glorioso produziria flores de luz e frutos de ouro no futuro, apagando todas as dissensões, mas reclamava cuidados especiais para fortalecer-se. Germinando, era imprescindível a colaboração de todos no cuidado excepcional de amor e de vigilância. As sementes requereriam terra conveniente, aperfeiçoando o sistema de irrigação e determinada classe de adubo, proteção incessante contra insetos daninhos e providências diversas nos tempos laboriosos do início, onde a planta, contudo, era tão preciosa em si mesma que bastaria um exemplar vitorioso para que a paz e a felicidade se derramassem benditas sobre toda a comunidade em geral. Seus ramos abrigariam a todos, e seu perfume envolveria a terra em branda harmonia. Seus frutos, usados pelas criaturas, garantiriam o bem-estar do mundo inteiro. Finda a promessa e depois de confiadas ao povo as sementes milagrosas, cada circunstante se retirou para o domicílio próprio, sonhando possuir egoisticamente a árvore das flores de luz e dos frutos de ouro. Cada qual pretendia a preciosidade para si, em caráter de exclusividade. Para isso, cerraram-se apaixonadamente nas terras que dominavam, experimentando a sementeira e suspirando pela posse pessoal e absoluta de sementes e tesouros, simplesmente por vaidades do coração. A árvore, todavia, a fim de viver, reclamava concurso fraterno total, e os atritos ruinosos continuaram. As sementes, pela natureza divina que as caracterizava, não se perderam. Entretanto, se alguns cultivadores possuíam água, não possuíam adubo, e os que retinham adubo
não dispunham de água farta. Quem tinha recursos para defender-se contra os vermes não encontrava acesso a uma gleba conveniente, e quem se havia apoderado do melhor solo não contava com a possibilidade de vigilância. E tanto os senhores provisórios da água e do adubo, da terra e dos elementos defensivos, quanto os demais candidatos à posse da riqueza celeste, passaram a lutar em desequilíbrio pleno, exterminando-se reciprocamente. O Mestre Jesus fez longo intervalo na curiosa narrativa e acrescentou: este é o símbolo da guerra improfícua dos homens em derredor da felicidade. Os talentos do Pai foram concedidos aos filhos indistintamente para que aprendam a desfrutar os dons eternos com entendimento e harmonia. Uns possuem inteligência, outros a reflexão. Uns guardam o ouro da terra, outros um conhecimento sublime. Alguns retêm a autoridade, outros a experiência. Todavia, cada um procura vencer sozinho, não para disseminar o bem com todos, por meio do heroísmo na virtude, mas para humilhar os que seguem na retaguarda. E fitando Zebedeu de modo significativo, Jesus finalizou: quando a verdadeira união se fizer espontânea entre todos os homens no caminho redentor do trabalho santificante, do bem natural, então o reino do céu resplandecerá na terra, à maneira de uma árvore divina, das flores de luz e dos frutos de ouro. O velho Galileu sorriu, satisfeito, e nada mais perguntou. Que assim seja. Passagem linda, né? Jesus, instigado por Zebedeu, um velho Galileu, sobre a fraternidade entre os seres humanos, conta essa parábola, essa história, onde Deus envia sementes especiais, que se uma só árvore frutificasse, se espalharia com felicidade e paz para toda a humanidade. O ser humano, egoisticamente, achou que se tivesse essa árvore somente para si, poderia dominar, possuir mais o mundo, estaria superior aos seus irmãos de humanidade. E batalhas aconteceram porque ninguém tinha todos os requisitos sozinho para atender à frutificação dessas sementes. Enquanto um tinha a terra melhor, o outro tinha água melhor, o outro tinha tempo de vigilância, o outro tinha conhecimento sobre como acabar com as pragas e assim por diante. Cada um tinha uma ferramenta. E ao invés de trabalharem em conjunto, esses humanos brigaram entre si e acabaram perdendo a chance de fazer essa árvore frutificar para o mundo inteiro. Jesus ainda fala que a árvore resiliente continua tentando crescer e dar frutos, mas que a humanidade, na sua ignorância, fica se perdendo em batalhas. E é interessante como Jesus diz no final, que essa árvore é a árvore do reino dos céus. É a árvore da fraternidade, onde o céu que nós tantos almejamos pode ser aqui na terra, se nós vivermos em comunhão. Voltando ao Evangelho, Emmanuel nos remeteu à ideia de que o egoísmo é um dos principais males e que se a gente pensa somente em nós, no nosso ganho, no que nós já possuímos, como crescer para nós mesmos, nós vamos nos perder. Nós vamos entrar em um mundo de aflição, onde nada que conquistamos nos trará a paz e a felicidade que desejamos. Já quando nós temos, mesmo com pouco, a capacidade de partilhar, nós vivemos em comunidade, crescemos e somos felizes. Então, a mensagem final é: se você quer ter paz, se você quer ser feliz, quer construir o reino de Deus aqui na terra, viva em comunidade, reconhecendo
o direito e amparando o próximo. Se o outro tem defeitos e erros, nós também temos, respeitemos então o outro. E vamos olhar para o lado positivo, tentar dar um foco de bem, de luz, ao invés de focar só um pontinho preto no meio de uma enorme cartolina branca, né? E aí a gente vai construir um mundo de paz e regeneração para todos nós. Dentro deste contexto, hoje eu trouxe um artigo científico que eu achei bem interessante e diferente, cujo título é o seguinte: Meu precioso papel higiênico, entre aspas, 2 pontos. O estoque durante a pandemia do Covid-19 está relacionado ao egoísta e não ao medo. Esse artigo científico ele foi publicado numa revista que tem como título internacional Pimengena Psychologia, que quer dizer psicologia aplicada, pelos autores Bohana Dinic e Bohana Bodroza. Esse artigo científico ele é muito interessante porque ele fez um estudo onde 545 participantes durante a pandemia de Covid, principalmente naquele início, onde as pessoas ficaram com medo de faltar insumos básicos e correram aos supermercados para desabasteceram os estoques de supermercados e distribuidoras comprando excesso de papel higiênico, de guardanapos, lenços e outros insumos básicos. E aí foram aplicados questionários para essas pessoas avaliando os motivos, os porquês, e os questionários avaliavam se esse consumo era só relacionado ao medo, aos receios, se esse consumo excessivo era relacionado ao egoísmo ou quais os fatores psicológicos estavam principalmente envolvidos com esse gasto e estoque excessivo que faria o outro não ter, o próximo não ter, além de aumentar a inflação e vários outros quesitos. Sabe qual foi a conclusão da associação? Para a maioria das pessoas que compravam grandes quantidades e faziam estoque, o medo não era o principal motivo. A associação maior estava relacionada com o egoísmo. Olhar somente para si, para as suas necessidades de agora e no futuro, e esquecer que o outro também pode ter alguma necessidade e muito maior que a nossa. E isso não estava relacionado com a classe social, e nem com o número de pessoas na família. Ou seja, não é só porque a pessoa tem mais ou menos dinheiro ou porque tem mais ou menos gente dentro de casa, mas sim com características íntimas, pessoais, de egoísmo, para estocar em excesso, sabendo que isso pode fazer falta para o próximo. Ai, ai, meu precioso papel higiênico. Que coisa, né? Quantas vezes na vida nós fazemos esse tipo de idolatração do que é nosso ou pode ser nosso, esquecendo que tudo é empréstimo temporário. Que de hoje para amanhã, como o Evangelho disse, Deus pode nos chamar de volta e pedir contas do nosso corpo e do tempo todo que nós gastamos aqui nessa terra. E aí, o que é que nós vamos responder? Crescemos? Fizemos o bem? Olhamos pela comunidade? Ou fomos egoístas? Vamos refletir. Todos nós temos um pouquinho de egoísmo, em maior ou menor grau, e o trabalho ele é diário e incessante de melhoria. No aqui e no agora, nos pequenos atos, vamos mudar este mundo para melhor. Que assim seja. Senhor Deus, Pai de amor e bondade, gratidão por esses ensinamentos benditos que nos guiam e iluminam. Que o Mestre Jesus, com a falange de bem e de amor, os espíritos superiores, possam abençoar nossos corações, aqueles que mais sofrem, encarnados e desencarnados, e proteger este nosso mundo, nos ajudando a cultivar essa semente de felicidade, de amor e paz do Reino Celeste aqui na Terra. Que assim seja. Gratidão pela oportunidade de conversarmos. Namastê e até a próxima.